Bom, então, boa tarde a todos. Vamos dar início à defesa do TCC de Alan Santos. Deixa eu só abrir aqui o documento. Santos? Desculpe, Campos. Desculpa, Alan. Deixa eu só dar uma lida aqui no teu documento. Falar tudo direitinho. Então, vamos dar início à defesa do trabalho de conclusão na modalidade de artigo científico do aluno Alan da Silva Campos. O título do trabalho de Alan é Tela Branca, Criatividade, Imaginário e Repertório nos Processos de Criação no Design. Eu sou orientadora, professora Camila Brito, e estamos aqui com as duas avaliadoras do trabalho de Alan, professora doutora Tessia Valfrida de Lima Nunes e professora doutora Rosângela Vieira de Souza. Muitíssimo obrigada, Rui e Tessia, por terem aceito aí o convite para avaliar o trabalho de Alan, de verdade. E, a partir de então, você está preparado, Alan? Pode projetar seu material, que Sim. a gente vai dar início à apresentação do trabalho de Alan. Ele vai ter 20 minutos para defender o seu trabalho e, logo em seguida, a arguição da banca. Tá bem? Certo. Quando eu começar aqui a compartilhar, eu não vou ver mais vocês, então... Estão escutando tudo direitinho? Sim. Certo. Opa. Pronto, pode começar, professora. Pode começar, Alan. Boa tarde a todos. Meu nome é Alan da Silva Campos. Estou aqui para apresentar o trabalho de conclusão de curso. Quero agradecer primeiro à professora, doutora Camila Brito de Vasconcelos, por ter aceitado essa orientação. Também quero agradecer à banca aqui presente, a professora doutora Tessia e a professora doutora Rosângela, por terem aceitado. E o meu trabalho tem como título Tela Branca, Criatividade Imaginária e Repertório nos Processos de Criação de Design. Para início, eu coloco na introdução o porquê da pesquisa ser feita. E surgiu essa pesquisa com as inquietações que eu sentia em relação aos processos de design. Como todo processo de design, tinha essa concepção de ir atrás de uma conclusão de um projeto, de uma conclusão de um alvo. Mas eu queria voltar a atenção, na verdade, para o processo antes da concepção, no formato da concepção, na verdade, no nascimento de uma ideia. E colocar a criatividade, o imaginário e o repertório como sendo pontos também inclusivos nesses processos de design. Então, aí, esse porquê da pesquisa surgiu quando eu me inquietava quanto a isso, do uso da criatividade, do imaginário, do repertório nesses processos de design. E o que encontrar na pesquisa, quando você lê, o leitor ele encontra esses três tópicos, a criatividade, o imaginário e o repertório, introduzidos nos processos de design, não eliminando os processos ou fazendo alguma coisa à parte, mas eles três juntos formando uma coisa só, a concepção da ideia até o resultado final. Então, a pesquisa visa justamente isso, trazer da concepção até o nascimento ali do projeto, do artefato final. E a base da pesquisa, eu usei as ideias de estudos de Feiga Ostler e Gilbert Durand, envolvendo a teoria do imaginário e os processos de criação em relação à criatividade. Inclusive, também o repertório, ela fala também sobre a importância. O problema de pesquisa, então, eu coloquei aqui como se dá a ligação existente entre criatividade, imaginário e repertório, e como essas três ênfases se comportam em relação aos processos de design. Porque eu não queria, como eu falei no começo, eliminar uma dessas coisas. Eu queria juntar eles para entender essa forma, analisar como eles se comportavam e como eles se comportam quando juntos, nessa relação que eu chamo de, inclusive, relação cíclica. Porque sempre volta a essas três seguidas dos processos de design. O objetivo geral, a gente elencou como analisar a ligação existente entre criatividade, imaginário e repertório, e como essas três ênfases se comportam em relação aos processos de design. Sendo assim, a gente iria conseguir ter essa gama da pesquisa toda concluída, e assim a gente ia nortear para outros rumos. E também eu não queria limitar as questões da pesquisa a alguma ênfase do design. Por isso que a gente elencou aí colocar para o design,
porque, independente do processo, eu coloco na pesquisa que a criatividade e imaginário e repertório está ali incluída em qualquer que for a área. Como objetivos específicos, a gente colocou identificar e analisar a relação entre imaginário, repertório e criatividade. Investigar o processo de criação do design e construir a conexão entre imaginário, repertório e a criatividade no processo de design. Tendo esses objetivos concluídos, a gente teria ali um resultado que agradasse tanto nós, como pesquisadores, quanto ao público que estava indo atrás desse assunto. E assim não deixaria argumentos ou brechas que fugiriam dessa importância do texto. E assim a gente segue da introdução à metodologia. A gente elencou a metodologia como algo para que essa pesquisa fosse algo introdutório para as grandes oportunidades que virão pela frente. E quanto à natureza da pesquisa, a natureza teórica e o objetivo exploratório, justamente por isso. Para abranger esse assunto, a gente teria que mastigar um pouco dele, introduzir e entrar nesse universo da metodologia, nesse âmbito exploratório. Quanto à forma de abordagem do problema, é qualitativa. Alguém ligou o microfone, eu pensei que era alguma coisa. E o método de abordagem dedutivo. Método de procedimento estruturalista, porque a gente queria essa coisa mais do mostrar mesmo essa base e deixar essa base bem concreta. Por isso que a gente resolveu esticar bem essa metodologia para que tudo fosse feito, essa base fosse enriquecida com essas questões todas, para que a gente conseguisse ter essa base sólida. A delimitação, que nessa pesquisa não há delimitação espacial, temporal, populacional, mas delimita também aos estudos de criatividade, imaginário e repertório e os processos de design. Os processos técnicos, a gente colocou levantamento bibliográfico, usando aí como principais a Introdução à Pesquisa do Imaginário, de Gilbert Durand, e de Feiga Ostler, Criatividade e Processos de Criação. E a metodologia de projeto, como esse trabalho não tem um projeto de um caráter projetual, aplicado no caso, a gente não optou por utilizar nenhum método de projeto, até porque a gente não teria ali como encaixar isso numa pesquisa voltada a ser teórica e o levantamento bibliográfico. Para o referencial teórico, a gente começou com algumas colocações. A gente referenciou criatividade usando a pesquisa de Feiga Ostler, o imaginário, Gilbert Durand, e o repertório, voltando novamente aos dois, que falam sobre essa importância. A criatividade como sendo o ponto ali inicial da criação da ideia, o que muitas vezes a gente prende por achar que a criatividade vai muito além do real. Mas eu acho que esses três juntos trazem justamente isso. A importância da concepção inicial aí da criatividade como concepção inicial, o imaginário como as formas de se trazer isso, e o repertório como algo que a gente busca sempre. Como sempre visto nas aulas de design, né, quando a gente está na universidade, é sempre isso. É construir um repertório, aumentar o imaginário e alimentar a criatividade. O repertório como se fosse um grande arquivo na mente que a gente possa buscar texturas, experiências, na verdade, para aplicar nos nossos projetos. O imaginário que nos permite ter várias ideias de como conceber o projeto. E a criatividade como ela sendo solta. Muitas vezes, e o que é muito difícil de se quebrar durante o processo da universidade, é aquela caixa que você é colocado pela escola e por todos os outros processos que você não pode criar demais, você não pode sair da caixinha. Mas a gente, como designer, a gente fez a caixinha, a gente sabe quebrar ela. E quebrar ela e fazer algo novo. Então, a criatividade, o imaginário e o repertório entra nisso daí. A relação entre a criatividade, o imaginário e o repertório, sendo essa que eu acabei de falar, conceituei também o que são processos de design e citei alguns dos processos, como Loback, Munari e assim sucessivamente, porque eu achei importante mostrar que alguns, os citados, e entre outros, usam o processo de design como a ideia já concebida, mas não a concepção da mesma. A relação entre criatividade, imaginário e repertório com os processos de design para, assim, chegar ao objetivo geral e, assim, também concluir a pesquisa. Mas, para isso, a gente usou todo de uma relação, que eu vou falar agora no que diz respeito ao resultado da pesquisa.
Para conseguir esse resultado, aí eu e a professora Camila, também com a participação da professora Tessia no começo, que eu agradeço muito a ela, eu acho muito importante que elas nunca poldaram as minhas ideias, elas alimentavam as minhas ideias. Então, se eu já estava surtando, elas me ajudavam a surtar de uma maneira positiva. Então, para conseguir estabelecer e a gente fortificar essa base, eu delimitei a pesquisa em 2 passos, basicamente, que foi a gente conseguir estruturar bem o que seria essa relação entre criatividade, imaginário e repertório, estabelecer esse resultado, essa ligação entre as três, para que assim depois a gente conseguisse juntar ela com os processos de design. Então, como eu falei, o primeiro passo, que eu chamo de relação primária, a gente trouxe as concepções de criatividade, imaginário e repertório para um âmbito onde elas pudessem se conversar, onde a gente achou pontos, elencou pontos, e no mais, assim, explicando por cima, a gente percebeu que colocou como, na verdade, a criatividade como ponto inicial da ideia, né? A criatividade ali como sendo o estopim, vamos dizer assim. O imaginário tendo o papel ali de entrelaçar essa criatividade, trazer a ideia que a gente conseguiu na criatividade e conseguir ver métodos e formas dela se tornar ali algo concreto. O repertório vem para alimentar ainda mais essa ideia. E alimentando essa ideia, com um portfólio cada vez mais cheio, você consegue, como eu falei antes, alimentar o imaginário e o imaginário alimentar a criatividade. Então, essa relação a gente conseguiu, né, através de pesquisa, o levantamento bibliográfico, entender essa relação entre as três. Tendo esse ponto muito bem firmado, a gente então passa para o segundo passo, que vem a ser a relação secundária, como eu chamo, que é pegar esse sumo que a gente absorveu e ligar aos processos de design, visando assim não parte, mas um todo. Entendam que a gente separou o método, a gente separou a pesquisa para que assim fosse mais fácil encontrar essa ligação, para que quando se juntasse, as três, as quatro no caso, pudessem se conversar e pudessem se introduzir não como partes, mas como um todo. Então, depois de ver todo aquele processo com criatividade, imaginário e repertório, a gente entra nos processos de design para então concluir que a importância da concepção envolvendo essas três ênfases com o processo de design é uma coisa única, importante e ainda incluo mais que é uma coisa a se pensar mais no design. Não só na universidade, mas no design em si. Porque, inclusive, falam na pesquisa a relação que o designer, né, sofre por ser tratado como uma máquina de ideias. E muitas vezes esses processos são cortados. Precisa-se disso para ontem, precisa disso para agora, e muitas vezes não tem esse tempo, esse amadurecimento de ideia. Então, muitas vezes a criatividade funciona, e ela é cortada ao mesmo tempo. Então, eu defendo essa questão dos processos, que cada um tem seu processo. E cada um tem essa sua assinatura, a sua criatividade, o seu próprio imaginário e muito mais o seu repertório. E quando esse repertório é alimentado, estimulado, lembro sempre das aulas da professora Rosângela, que ela fala sobre isso, de como se fosse uma grande pasta de arquivos mental, o repertório, e a importância dele. Então, eu alenquei ali, coloquei ali a minha defesa em relação a isso, que o imaginário, a criatividade e o repertório estão sim ligados aos processos de design e são sim pontos importantes e deveriam ser pontos mais trabalhados. Com isso, né, tendo esse resultado da pesquisa, no o caminho do resultado da pesquisa, a gente chega à análise e ao resultado. O resultado da pesquisa é compreendendo, né, depois de compreender essa relação, depois de ter feito, a gente queria alencar e mostrar para as pessoas, né, que iriam estar vendo o projeto de uma forma mais visual. Então, como resultado da pesquisa, a gente trouxe, né, é, essa ilustração para mostrar que as três ênfases estão relativas e coligadas com os processos de design. Então, novamente, explicando, a gente coloca aí como criatividade como ponto inicial, o início da idealização da ideia, o imaginário como formato, assim como o caminho, que caminho percorrer. Para explicar melhor e para entender todos que estão aqui, eu alenquei assim: temos uma demanda, um objetivo traçado.
Então, a criatividade iria selecionar esse objetivo e iria formar meios para que esse objetivo seja concluído. Tendo a criatividade proposto uma ideia mentalmente, o imaginário também iria propor o como. A criatividade propôs o quê? O imaginário propõe o como. Explicando melhor, o imaginário seria assim: tive a ideia e agora eu preciso de algo, de como vou trazer essa ideia para o formato assim concreto. Então, o imaginário entraria nessa parte como a concepção do meio. E o repertório seria aquele todo de experiência, aquela ampla carga de experiência colocada nessa ideia. A ideia aí fomentada, os processos de design passariam a ser muito mais fáceis e muito mais, assim, seriam mais corridos em relação não a corridos de tempo, mas corridos em relação à neutralidade, a forma que seria mais tratado. Então, com a concepção de ideia formada, os processos de design ali seriam colocados e alencados de uma maneira onde se tratasse a criatividade do imaginário e o repertório, alencada ali, colada com os processos de design, formando assim uma grande metodologia, se assim posso falar, uma grande metodologia envolvendo elas com um final muito mais satisfatório, porque aí a concepção da ideia relacionada aos processos de design seriam muito mais favoráveis a esse tempo, a esse objetivo. O objetivo ali, que é o que todo design procura, alcançar o objetivo e a satisfação do cliente, não só do cliente, mas de si próprio, a gente consegue aí juntar tudo isso e colocar no âmbito que sim, dá para se envolver essas três com os processos de design, e sim, é importante, e sim, eu ainda defendo que é quase como inatural a gente retirar essas três ênfases dos processos de design. Com isso, né, a gente tendo toda essa base fortificada, a gente conclui a pesquisa justamente pensando nisso, na concepção dessas três ênfases com o processo de design como algo de extrema importância para o design. O alimentar a criatividade, o imaginário, o repertório é algo de extrema importância. É o que move o design, muitas vezes. É o que move o projeto, é o que move, é o que nos faz diferente. Quando as pessoas procuram design, elas procuram justamente isso. A criatividade, o imaginário e as experiências já passadas. E muitas vezes a gente, como designer, a gente busca aquele brilho no olhar quando a gente entrega o projeto. A gente busca aquilo que como se o designer conseguisse entrar na mente do cliente e trazer aquela imagem. Nós designers conseguimos ter esse poder, vamos dizer assim, de trazer as imagens que estão na mente e colocar no algo concreto. Isso é de extrema sensibilidade e importância, porque no momento que a gente consegue trazer essa concepção à tona, a gente está ali não movendo apenas um projeto, mas muitas vezes sonhos de algumas pessoas. E também concluímos que não se pode eliminar essa relação da criatividade, do imaginário e do repertório. Do mesmo modo a se pensar na relação com os processos de design, que não se pode separar, não se pode eliminar o processo. A gente tem que alimentar esse processo. Então, defendo isso na pesquisa e ainda concluo dizendo que a abrangência dessa pesquisa é uma constante crescente. Eu costumo dizer que, e a professora Camila, falei com ela sobre o quanto eu queria, né, continuar a pesquisa, o mestrado, e ver isso, e ver a abrangência dessa pesquisa, e só de imaginar aonde ela pode chegar é algo tão satisfatório, porque com essa base construída, essa base solidificada, eu sei que essa pesquisa vai muito longe. E eu queria permitir a todos, e queria que vocês se permitissem, a partir de hoje, andar com uma visão de conclusão de curso, ou que participei de uma banca. Mas pensem nisso, na criatividade, no repertório, no imaginário, nos processos de design. E pensem que isso deveria não ser colocado lá no fundo da nossa mente, mas que deveria ser abrangente. Se assim pensar, o mundo seria diferente. Comecem a explanar a criatividade, comecem a usar toda essa magia que a gente tem. E, por fim, eu concluo com meu obrigado a todos que estão aqui essa tarde. A professora Camila, pela paciência, pelo estímulo. A professora Tessia, não só por aceitar a banca,
mas também por sempre estar ali aconselhando, sempre estar alimentando essa criatividade que em mim é fora de mim, na verdade. A professora Rosângela, quero agradecer a ela, porque muitas vezes ela não sabe, mas as aulas terapêuticas dela são as melhores e que ela consegue falar sobre isso, sobre a criatividade, sobre imaginar, sobre o repertório, com uma facilidade tão grande que me permitiu pesquisar sobre isso. E eu agradeço a todos e é isso. Ok, Alan, parabéns. Obrigada pela sua apresentação. Você apresentou em quase 19 minutos, 18 e pouco, dentro do tempo esperado. Parabéns. E como é de praxe no protocolo das bancas de defesa dos trabalhos de conclusão, a gente convida os examinadores para fazerem sua arguição, suas considerações. Em geral, se convida primeiro o examinador externo, depois o interno, mas na sua banca temos duas examinadoras internas, a UNDC, né, a professora Rosângela e a professora Tessia. Eu vou convidar... Alguma de vocês tem alguma preferência sobre quem falar primeiro? Não? Rosângela pode começar, viu? Fique à vontade. Tá certo, então. Tá certo, então. Boa tarde a todos. Quero começar agradecendo pelo convite de estar aqui para acompanhar esse trabalho de Alan, né, e estar junto com Tessia nessa avaliação. Obrigada, Camila, pela oportunidade de estar aqui. Queria falar sobre o trabalho do Alan. É um artigo, eu vi que vocês já submeteram esse artigo para uma revista, né? Minhas considerações eu dividi em 2 blocos, Alan. E, assim, eu espero mais que isso aqui seja uma conversa, né, a gente entender o processo, porque isso é uma área muito querida para mim, não só a área da criatividade, como do imaginário também, e tudo que se relaciona à pesquisa também com imagens, é uma área que, para mim, assim, é paixão, né? O primeiro ponto, o primeiro bloco, né, que eu quero, assim dizer, conversar é sobre a questão da formatação mesmo do trabalho. Eu sei que existe um modelo de formatação para a biblioteca, e aí, assim, você conversa com Camila tem mais propriedade do que eu sobre isso, mas eu notei que está diferente do modelo do artigo científico da biblioteca. Aí eu não sei se você fez uma opção de fazer uma formatação diferente aqui para a banca e depois ajustar para entregar para a biblioteca. Aí me chamou a atenção, por isso que eu estou falando isso, sabe? Eu não sei se houve alguma confusão, porque eu baixei o modelo lá e notei que tem uma diferença. Assim, tem algumas coisas que estão diferentes. Mas, como eu disse, né, Camila tem mais propriedade aqui para falar do que eu. Foi só uma observação. Aí eu estou colocando mais assim como um alerta para depois tu dar uma olhadinha. Eu senti falta nessa formatação de você colocar a numeração das páginas, porque aí, por exemplo, quando eu quero comentar sobre algum ponto, aí eita, não tem a página, como é que eu vou indicar onde essa parte do trabalho que eu quero chamar a atenção? Então, fica também o alerta. Em relação à estrutura como um todo, e aí ao texto, como você já submeteu o artigo, eu vi que após o primeiro texto você colocou o artigo todo formatado já na estrutura da revista. Algumas coisas me chamaram a atenção, por exemplo, nas suas citações, as citações você colocou nome e sobrenome do autor na citação. E aí eu subi, porque lá em cima você colocou as normas da revista, eu pensei até que fosse uma norma diferente para as citações, mas eles colocam a norma da ABNT. E na norma da ABNT a gente só faz citação com o sobrenome do autor. É o sobrenome, o ano e a página. E aí tem várias citações dessa durante o texto que está o nome e sobrenome, e às vezes tem um nome assim bem completo. Aí eu fiz assim algumas marcações. E aí, assim, eu não sei como é que você faria, porque, no caso, o texto já foi submetido para a revista, não sei se caberia uma revisão, né? Não sei se há a oportunidade de enviar novamente, né? E dentro do texto mesmo, eu sugeria para você uma revisão, porque eu notei, assim, alguns parágrafos meio truncados,
parágrafos bastante grandes, né? Assim, longos, escritos numa frase só, sem ponto final, né? Não tem quebra de parágrafo dentro de um único parágrafo, né? Então, às vezes, assim, você meio que puxa o ar lendo, né? Porque, eita, não termina o parágrafo, né? Que eu entendo, isso é uma construção de texto, isso é muito normal que aconteça na hora que a gente está escrevendo, a gente vai colocando as ideias, vai escrevendo, e é o momento que a gente deixa sair, fluir mesmo. Mas aí depois, quando a gente faz essa revisão, eita, está muito grande, a gente vai cortando. Então, eu notei que tem alguns parágrafos assim, um parágrafo inteiro, assim, desse tamanho, uma frase só, praticamente. Então, valeria a pena dar uma olhada nesse texto, até que isso pode vir até como comentários do retorno do teu artigo, né, pela revista, né, fazer essa revisão, observar alguns parágrafos eu notei, talvez justamente por conta dessa quebra, né, nele, eu senti meio truncado a leitura. Mas, enfim, dentro desse bloco de formatação do teu trabalho, eu notei isso, dos artigos, tá? No segundo ponto, para falar do teu artigo, eu gosto muito dessa temática, né, de criatividade, por isso que eu fiquei muito feliz de estar aqui para conversar com você e Camila sobre isso, porque eu acho que a gente tem uma certa urgência dentro da área do design para falar sobre isso. Não só para falar sobre criatividade, para falar sobre as possibilidades do imaginar, da imaginação, da importância extrema do repertório. Eu falo muito isso das aulas de projeto gráfico, você sabe disso, né? Você estava lá para ouvir o quanto eu repeti isso em sala de aula. Não só o repertório, mas a questão da experiência. Eu acho que falta para a gente, e aí eu me incluo nisso, eu não me tiro desse pacote, não. Eu acho que para todo designer que trabalha na criação de imagem, de estudo de imagem ou estudo de processos criativos, é muito importante a vivência, a experiência, e é uma experiência de olhar as coisas, olhar os materiais, olhar tudo à nossa volta, porque é a partir disso que a gente alimenta a memória, é a partir disso que a gente alimenta a imaginação. Se a gente não cria essas referências, a gente não tem de onde tirar na hora de criar, né? Da hora da gente fazer o projeto gráfico. Então, eu acho que esse seu artigo, ele chega assim, trazendo essa importância de considerar esses elementos de criatividade, imaginação e do repertório aliado aos processos de design, né? Aliado a essas metodologias do fazer da gente que acaba sendo tão duras, né? Que às vezes eu noto que meio que tira esse processo da gente de experienciar primeiro para depois criar, porque a gente precisa disso, né? Então, gosto desse tema, e a minha ressalva em relação ao teu texto como um todo, em relação à teoria, é na teoria do imaginário. Por que eu estou falando isso? Porque a teoria do imaginário, você traz aqui a teoria do Gilbert Durand, e você não entra na teoria do imaginário. Você meio que fica na superficialidade. Eu estou falando isso porque eu conheço a teoria do imaginário, eu estudei a teoria do imaginário, e o Gilbert Durand, quando ele traz a proposta da teoria do imaginário para a gente, né, para estudar, ele abarca o estudo das imagens a partir de um simbolismo. Então, a metodologia de Gilbert Durand é entender a construção, a formatação dessas imagens que nos permeiam a partir de um capital simbólico. E aí você não entra nesse... E isso é a espinha dorsal da teoria do imaginário, tá? É entender como é que essa constelação de imagens se formam. E aí eu vou fazer uma relação, assim, para a gente tentar entender de forma mais clara, com os arquétipos de Jung. Vejam, eu não estou dizendo que são os arquétipos de Jung, mas numa analogia semelhante é o que a gente tem mais próximo. Então, o Gilbert Durand entende que existem elementos primordiais na criação artística, e o imaginário, a imaginação e as imagens são 3 elementos fundamentais, ou seja, não é apenas o imaginário. E, da maneira como eu li
essa teoria do imaginário no teu texto, eu notei assim que não é exatamente aquilo que ele propõe. Você fala muito mais em termos de imaginação, da importância da imaginação no processo. Aí sim, se a gente partir por esse ponto, está correto. Mas dizer que... eu vou citar só um trecho aqui que você coloca, que você até reafirmou aqui no final da tua apresentação. Deixa eu só achar aqui teu texto, rapidinho. Tem a parte quando você dá o exemplo final, que diz: é necessário se encontrar uma solução para o problema da deslocação de cadeirantes em um determinado evento, né? Esse é o exemplo que você traz. E aí você diz: com a criatividade se pensa na deslocação através de rampas para melhor performance. O imaginário procura achar maneiras que esses meios sejam incluídos no evento, visando a implantação e necessidade das pessoas que irão utilizar. Se a gente pegar pela teoria do imaginário, ela não propõe isso. Ela não vai entrar nesse caminho de jeito nenhum. E mais à frente, assim, de uma maneira mais resumida, você diz: volta-se para a criatividade para achar a solução, o imaginário para responder às lacunas do como. Bem, na teoria do imaginário, não. Eles não propõem isso. A ideia não é essa. Então, aí a minha sugestão seria para você: se a gente considerar a ideia da imaginação, a imaginação sim vai trabalhar o como, a imaginação ela vai buscar, aí sim, sem dizer que é o pé na teoria do imaginário de Gilberto Ramos, porque aí você teria que falar do simbolismo das imagens e você teria que entrar em outros elementos aqui, assim. Eu não estou falando nem aprofundando a teoria do imaginário, seriam de forma mais superficiais. Trabalhar muito mais o capital simbólico das imagens, que não tem muito a ver com essa proposta, que é aquilo que você está colocando. Então, assim, nesse contexto, no contexto da criatividade, imaginação e repertório, eu considero que minha sugestão era que você não se referisse à teoria do imaginário como o conceito apresentado pelo Gilbert Durand, porque aí você está usando ela de maneira que não se encaixa para o que você propõe. Porém, você trocando só esse nomezinho por imaginação, a gente começa a alinhar o texto, assim, eu acho que fica bem mais alinhado à sua proposta, aquilo que você quer colocar, tá? Mas, assim, só para finalizar, porque a minha única observação em relação à teoria seria em termos disso, do uso da teoria do imaginário, mas, novamente, volto a falar da importância da gente trabalhar essas temáticas, volto a falar o quanto a gente precisa realmente tratar mais disso, sobre criatividade, os processos de criação, entender que o designer, ele é uma pessoa e, antes de tudo, essa coisa da gente ser racional o tempo inteiro, né? De exigir do design que eles sejam objetivos o tempo inteiro, racional, isso é muito ilusório, porque o tempo todo a gente une os dois, subjetividade e objetividade, é o equilíbrio, a gente tem sempre que buscar o equilíbrio nos processos criativos, né? E deixar que essa subjetividade, ela meio que mergulhe nesse racional, e ele meio que quebra esse racional um pouco para fazer com que a gente dê passos diferentes e olhares diferentes sobre os processos criativos e sobre as nossas próprias criações, né? Sobre os projetos que a gente cria. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Fico à disposição, caso você queira conversar, tirar alguma dúvida ou da maneira como eu puder lhe ajudar, fique à vontade para me procurar. É isso, muito obrigada. Muito obrigada, Rô. Obrigada por ter aceito o convite, por ter contribuído tanto. A revista, como foi submetida, que era um requisito para que fosse defendida enquanto TCC, né? Mas, com certeza, todos os aprimoramentos possíveis vão ser muito importantes para esse conteúdo, né? Muitíssimo obrigada. E, professora Tessia, então, passo a palavra para você ficar à vontade para fazer suas considerações. Obrigada também por aceitar o convite. Boa tarde a todos, eu que agradeço, né? Tanto o convite para participar da banca, né? Eu, assim, tenho poucas considerações a fazer, também reparei a questão do texto, assim, sugeriria também
uma, uma revisão, porque exatamente essa questão das frases longas, né? Que é uma coisa que eu já conversava com o Alan há tempos, essa questão das frases longas, né? Porque escrever não é uma coisa fácil, né? Escrever é uma coisa que a gente vai se aprimorando a cada dia. Então, assim, é natural que a gente, quando esteja no início dessa carreira de escrever artigos, a gente queira colocar tudo que vem no pensamento numa frase só, talvez até com medo de depois perder. Mas, assim, o conselho que eu recebi até durante o meu mestrado era isso. Na escrita, tente ser o mais objetivo possível para que o entendimento seja rápido por parte do leitor. Então, as frases curtas é sempre a melhor pedida, né? Com relação ao conteúdo em si, embora não seja conhecedora, além do superficial da teoria do imaginário, eu percebi que ela não foi detalhada no texto, né? E aí não tinha como ser inserido e relacionado. E eu achei também que o conceito de imaginação tem mais a ver com o que você quis fazer. Uma coisa que eu queria até, na verdade, não é nenhuma crítica, é um questionamento mesmo, que eu notei que vocês disseram que o início era a criatividade, depois o imaginário e depois o repertório. E assim, na minha cabeça, assim, primeiro o repertório, ou junto com o imaginário, né? Porque a criatividade ela precisa de ferramentas para, por mais que ela não seja uma coisa mecânica e tudo, ela precisa. Se você tem pouco repertório, né? A criatividade ela é mais limitada, porque não tem de onde você tirar aquilo, né? Então, ou pelo menos não tem de onde tanto você tirar. Aí era só essa questão de repensar essa ordem, mas eu acho que, assim, à medida que a revisão do texto for feita e as frases foram reformuladas, essas reflexões, elas naturalmente vão vindo. Mas, assim, é um questionamento mesmo, inclusive para a professora Camila, né, que essa questão da criatividade, eu acho que ela não é o começo, não sei se é o começo, eu acho que o repertório e a imaginação, elas vêm antes da criatividade, né? Mas, assim, eu acho que a grande contribuição do seu trabalho é chamar a atenção para o quanto esses três aspectos são importantes para os designers, né? Porque a gente vê, o que a gente vê? A gente vê as pessoas dando pouca importância ao repertório, né? E às experiências, e achando que a criatividade é uma mágica, que você estala os dedos e tudo acontece, e não é por aí. Né? Então, isso é importante, tanto para os designers, quanto para os alunos, os estudantes de design, têm essa noção de que, para que a criatividade seja efetiva e para que ela seja, contribua de fato com a inovação da maneira melhor possível, é necessário, né, que você tenha um repertório. E eu acho até que um grande repertório, tanto de experiências quanto de livros, de outras coisas, ela aumenta a imaginação, que no caso, se você optar por ir por esse caminho da imaginação. Então, são duas coisas que se retroalimentam e aí vai proporcionar um melhor resultado para a criatividade. Isso aí é uma sugestão que eu faço para vocês, porque eu acho que é uma grande contribuição e é bom que esses pontos fiquem bem amarradinhos, né, quando forem, talvez, submeter a uma outra revista ou se for aprovado e eles fizerem algumas observações que, por acaso, não tiverem entendido alguma coisa, que isso às vezes acontece, né? A gente aceita, mas a gente quer que você reveja isso ou isso, e aí é um ponto. Eu escrevi, na verdade, eu não gosto de ler no computador, então eu imprimi, né? Escrevi umas coisas, e aí eu vou mandar para vocês e espero, assim, contribuir, né? Mas independente de qualquer coisa, eu gostaria de parabenizar o Alan, que conheço há muitos anos. Foi meu monitor 4 semestres, um menino muito dedicado, né? Até me emociono, porque realmente a gente sabe o que a gente passou, né, Alan? Então, assim, parabéns. Obrigada. Ô, Camila, só para completar, Tessa, eu entendo perfeitamente a emoção dela. E assim, a gente se emociona porque a gente acompanha tão de perto, às vezes, os alunos, principalmente os monitores, que ficam muito próximos da gente. E a gente sente uma felicidade tão grande quando eles conseguem chegar aqui, né? A esse estado.
E assim, eu entendo perfeitamente. Eu tive um monitor que eu participei de uma banca dele que eu me emocionei, assim, porque parecia um filho que estava ali terminando a graduação. Para a gente é uma alegria imensa. Vocês não sabem como, né? Não é? Isso. Ai, que lindo. Obrigada, Tessia. Obrigada, Rô. E Tessia, principalmente, né, depois desse relato, por causa da maneira como a Alan chegou até mim, aí eu já vou aproveitar fazendo um pouco das minhas considerações. Alan teve o início da orientação desse trabalho de Alan foi todo com Tessia, né? E aí eu concluí essa orientação com ele, mas Tessia já passou para mim esse trabalho de Alan dizendo: Camila, Alan é um menino super responsável, competente, está aqui comigo há um tempão, e Alan só continuou mostrando para mim tudo que Tessia já tinha falado sobre ele, então é muito legal ver aí o relato de Tessia sobre ele. Parabéns, Alan, pela construção que você fez, não só ao longo da sua experiência com a professora Tessia durante o curso, quanto você cresceu e aprendeu com ela, com os outros professores, com o Rô, com todo mundo, a construção que você foi fazendo de si enquanto aluno, enquanto designer. Parabéns, né? Esse trabalho que você defendeu agora, esse artigo que você apresentou, é um produto que você está gerando a partir das construções que você fez durante o curso, mas não é apenas ele quem te representa, a tua trajetória como um todo te representa, né? E aí esses relatos aí de Tessia de Rosângela deixam isso bem representado, né? Pois muito obrigada pela confiança de finalizar esse processo com você. Obrigada, Tessia, também por essa confiança, Alan. A gente sabe das dificuldades no caminho, né, Alan? Dos tropeços, levanta, cai de novo, e você chegou e não desistiu, isso é o que importa, né? Eu acho que é muito importante você ter tido garra para chegar até aqui e dizer: não, eu vou concluir meu TCC, vou defender, vou apresentar, e não ter desistido. E isso também é uma marca sua. Acho que acaba sendo exemplo para muitos dos seus colegas também por essa característica, né? De maneira geral, eu vou parabenizar você por ter conseguido vir aqui apresentar seu trabalho, né, por tudo que você desempenhou. E pelo protocolo da banca, a gente se reúne no privado para deliberar sobre o seu trabalho, né? Como você tem vários convidados aqui, então eu vou perguntar à professora Rosângela e Tessia, tudo bem por vocês, se eu convidar vocês para um outro link para a gente fazer a deliberação e depois retornar? Tudo tranquilo, Camila. Pronto, então eu vou mandar um link para a professora Tessia e para a professora Rosângela, a gente vai deliberar em outra sala e depois a gente retorna aqui para dar o parecer, tá bom? Tudo bem? Obrigada, gente. Vou mandar para vocês já no privado.